Boa noite, Dalcira. Boa noite aos ouvintes da Rádio Vale. Bom, primeiramente, então, falando um pouco, né, Dalcira, sobre a questão do evento que nós tivemos no dia 31, lá em Santa Maria, então. Ele foi um evento que se chama Rota Fiergs. Este evento ele tem como objetivo aproximar o sistema Fiergs do interior do estado. Então, é uma das metas do atual presidente, o Cláudio Bier, desde que ele assumiu a Fiergs no ano passado, uma das metas dele é trazer a Fiergs para o interior. E dentro desse modelo, ele elencou algumas regiões. E a nossa região se enquadrou, então, aí junto com a região de Santa Maria, que vai até lá, Alegrete, Uruguaiana, e juntou diversos representantes locais, prefeitos, sindicatos, entidades, enfim, secretários, várias lideranças lá para discutir um pouco sobre o andamento aí de vários assuntos, trazer também a ideia, a intenção do presidente da Fiergs era levantar demandas da região e, obviamente, um dos assuntos tratados, sim, foi em pouco espaço de tempo, porque já estava sendo tratado essa questão da tarifação, aí, da tarifa dos Estados Unidos em relação ao Brasil, já estava sendo tratado em outro momento. Lá a gente teve muito pouco sobre isso, mas foi bem proveitoso o evento. De que forma, presidente, esse tarifaço do Trump atinge Cachoeira, principalmente a construção civil? Porque nós estamos aí, a gente pode ver pela cidade construções de todos os tamanhos, todos os tipos. Minha Casa e Minha Vida foi reformulado para atingir um número maior de pessoas. Quer dizer, poderíamos até dizer que a construção civil está em alta no município. Mas de que forma esse tarifaço vai nos atingir ou, por enquanto, não vamos sentir esse efeito? Bom, inicialmente a gente ainda está levantando, né, tudo o que pode ser realmente afetado. Eu gosto de lembrar, Dalcira, que o 5 ele não representa somente a construção civil. Então, nós temos uma empresa, né, uma não, temos várias empresas, mas nós temos uma empresa muito grande que faz parte do sindicato da indústria, né, do mobiliário, que é a Todesmad, que fica no outro lado da ponte. Então, essa sim é uma empresa que exporta bastante de Cachoeira do Sul dentro do nosso sindicato, nossa base de associados. Ela é a maior empresa hoje. E sim, dentro deste contexto, a construção civil a gente ainda está levantando o que pode acontecer ou não, porque a gente ainda não tem, né, realmente muitas informações sobre o que vai acontecer ou não, porque as negociações ainda estão em andamento. Então, assim, é difícil de dizer agora o que vai acontecer, mas com certeza todos os setores serão afetados. Isso a gente não há dúvida. Como como são exportações, né, que são mais afetadas inicialmente nessas tarifações, a construção civil ela é algo que é mais local, não tem algum tipo de exportação. Então, no nosso mercado atualmente, uh, por enquanto, realmente não vai ser muito afetado nesse primeiro momento, mas a gente também está esperando os desdobramentos para ver o que poderá acontecer nas próximas semanas, meses aí. Mas, em princípio, inicialmente, não teremos impacto imediato agora na construção civil. Porque vai ser um efeito em cascata, né, presidente? Porque se aço, cimento e todo esse material que envolve, né? Não se fala em construção civil sem ferro, né? Exatamente. Mas uma coisa que é importante, né, ressaltar, Alcira, é que assim, a gente, hoje, o Rio Grande do Sul, ele é um exportador, né, inclusive de ferro. Né? Nós temos uma grande empresa aqui, que é a Gerdau, por exemplo, que ela é uma grande exportadora. Então, sim, no momento em que as exportações podem ser reduzidas, de certa forma, o mercado interno, ele pode ser momentaneamente, ele pode ser realmente até, de alguma forma, com alguns pontos positivos, porque o preço tende a cair se não houver a exportação. Porém, a gente sabe que o país já está em negociação, né, para que volte ao normal, inclusive abrir para outros mercados, e aí sim o aumento dos preços pode vir em seguida aí, e isso é um problema. Isso, sem dúvida nenhuma, pode se tornar um problema posterior. O governo está prometendo aí um plano emergencial para socorrer os setores mais atingidos, mas me parece que num primeiro momento essa ajuda, mas sempre a impressão minha, perto do que a gente está vendo, de que o setor que vai ser, o primeiro a ser socorrido vai ser o agronegócio, né? Hoje eu estava vendo uma matéria sobre os produtores de açaí na Amazônia,
né, que vai afetar principalmente a população mais pobre, que são aqueles pequenos produtores de açaí, aquela mão de obra de tantos projetos que foram desenvolvidos de forma sustentável para que essas famílias tivessem renda e que agora correm o risco de não conseguir mais ter dinheiro para comer, para as necessidades básicas. Então, na verdade, me parece, me corrija se eu estiver errada, que o setor da construção, do mobiliário, da madeira vai ser o segundo momento, porque o agro é perecível, né? Exatamente. Como eu disse anteriormente, o nosso setor, eu acredito que realmente vai ser num segundo momento que a gente vai entender realmente os efeitos que essa tarifa, né, pode trazer para nós. Mas o agronegócio, sim, obviamente é o primeiro a ser afetado, e a gente já percebe isso pelas movimentações que os produtores estão fazendo também. Mas uma coisa que é bem importante de ressaltar, ou seja, que hoje, o 5, a gente não tem, eu não tenho informações realmente sobre o agronegócio. Mas como o 5 e o Cimetel são os dois sindicatos que hoje estão diretamente vinculados à Fiergs, né, que é a nossa Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a gente percebe, pela movimentação que a própria Fiergs está fazendo, eles estão fazendo reuniões semanais com todos os afetados, levantando informações, levantando os dados, viajando, fazendo viagens para São Paulo, para Brasília, enfim, então até em contato direto com a CNI, que é, digamos, o órgão superior, digamos assim, a Fiergs, para o pessoal entender, para que a CNI faça esse intermédio junto com, né, as autoridades aí americanas e com, obviamente, o nosso governo aqui para que chegue num acordo. Mas o que a gente percebe é que a Fiergs estando, né, próxima, fazendo esse levantamento, como eles estão, a gente acredita, sim, a gente torce para que isso seja realmente passageiro, porque o setor do agronegócio ele já está sendo afetado. Agora, falando para o Cachoeira do Sul, né, a gente vem de enchentes, de 3 anos aí de clima que afeta diretamente o agronegócio, e agora ter mais uma questão externa realmente dificulta muito aí para o produtor. Além disso, né, uma das pautas, inclusive, da nosso evento que nós tivemos em Santa Maria, aí, o Rota Fiergs, foi mais para discutir os gargalos da cidade também. E nosso gargalo logístico hoje da cidade, ele é muito grande. Então, assim, das pautas prioritárias lá, inclusive que o presidente da Fiergs, Cláudio Bir, saiu de lá com essa meta, digamos assim, de nos apoiar, é viabilizar a logística para que os produtores rurais, principalmente, e além dos produtores rurais, todos nós que dependemos, né, de estradas, de cargas, enfim, para que a gente tenha estradas, para que a gente tenha acesso à ponte, para a gente tenha essa questão logística melhorada. Então, essa foi uma das pautas prioritárias do dia do evento. Então, isso sim é algo que o presidente da Fiergs está bem imbuído daí dessa meta, dessa missão dele. Então, este foi um dos assuntos realmente principais do evento. Obviamente que a tarifa, né, ela vem, como eu disse já anteriormente, junto no pacote das conversas, porque sempre, né, não tem como fugir disso nesse momento. Mas, inicialmente, nosso intuito lá do evento foi esse. Foi realmente discutir os gargalos logísticos da região e, voltando para o agronegócio, sim, surgiu a questão do tarifaço e a gente, voltando também mais um pouco, eu digo que o agronegócio ele precisa urgente de um apoio, a gente precisa, sim, de uma negociação do nosso governo. Isso é uma coisa que a gente defende, precisa de uma negociação. O que a gente não pode hoje agora é entrar nas brigas, entrar nas discussões, porque isso vai prejudicar todo mundo. Não, o que eu disse um pouco antes da gente chamar o intervalo, começar a nossa entrevista, que não me parece a gente vai ter que fugir dessa discussão político-partidária, de que tudo é A ou é B, e se não é A é porque tu é B, e se tu é B é porque tu é A, enquanto se discute esse tipo de coisa e se ofende, e eu tenho visto barbaridades, né, nos comentários em redes sociais, é como se houvesse um ódio escancarado. Não, isso não vai nos levar a nada, em absolutamente nem até a esquina. Né? A minha avó tinha mania de dizer nem para levar o gatinho para fazer cocô lá fora. Não vai nos levar a lugar nenhum, mas sim vai nos deixar cada vez mais distantes de uma solução que deveria ser na meta de todos. Né? Porque, como o próprio Marcelo disse, nós saímos de 2 secas, 2 enchentes, mais outra enchente, e agora o nosso gargalo logístico, que era o que nós deveríamos estar fazendo. Eu não vi, alguém pediu no buzinaço ontem, Volney, alguma solução aí para a ponte?
Não, né? Para 403 também não. E a 403 mentiram para a gente, né, presidente? Porque disseram que estaria pronta até setembro, antes da interdição da ponte do Fandango, que vai ser içada. A ponte vai ser içada, o trânsito vai ficar bloqueado e nós não temos a 403 pronta. Que vergonha. Exatamente, Cira. Este foi o principal assunto que nós, a comitiva aqui de Cachoeira, no dia do Rota Fiergues lá, levamos. Nós levamos algumas demandas e todas elas foram em relação à demanda logística que a nossa cidade necessita urgentemente. Como você bem falou, a nossa 403 não tem previsão de finalizar esse ano, não existe essa previsão. A ponte será realmente içada, como todo mundo sabe, interditada. E o que a gente vem tentando, e aí agora eu tenho acompanhado bastante o trabalho do presidente Rafael da Cacisc, né, como o 5 também faz parte da Cacisc, a gente vem trabalhando há um bom tempo já para que seja diminuído ao máximo, digamos assim, ao máximo, os problemas em relação à ponte. Sabendo que existem diversos trabalhadores, diversas pessoas que precisam fazer essa travessia diariamente. Então, no dia do evento Rota Fiergues lá, nós levamos algumas demandas, a cidade como um todo. E foi muito bacana o evento da Alcira, porque foi o prefeito, foi 2 secretários, foi o secretário André Bessal, foi o secretário João também, tivemos a vereadora Ana Paula que participou, tivemos algumas lideranças, presidente do Cimetel, tivemos alguns empresários da cidade, enfim, tivemos uma boa representação de Cachoeira, que aos olhos da Fiergues isso foi muito bom. Tanto é que dos assuntos que nós levamos, das demandas que nós levamos, todas elas foram atendidas. Para entender um pouquinho como é que foi o evento, o Rota Fiergues, eles criaram uma dinâmica onde todos os participantes poderiam falar e trazer demandas. E aí nós combinamos, né, numa conversa com a comitiva de Cachoeira, o prefeito levou algumas demandas, eu levei algumas como presidente do 5 e o Guilherme também, Guilherme Acho, como presidente do Cimetel, também apresentou algumas, e todas as demandas que foram apresentadas durante a dinâmica, elas foram votadas pelos participantes, que foram 190 participantes no dia, e 15 demandas foram levantadas. E das 15, as 3 que nós levamos aqui de Cachoeira estão entre as 5 que o presidente da Fiergues saiu de lá com 5 demandas que ele se compromete a buscar um apoio maior, a se envolver um pouco mais. E dentro dessas 3 demandas que nós levamos, uma delas, obviamente, foi a da ponte do Fandango, que era uma demanda que a gente está acompanhando de perto, porque exatamente como você falou, né, foi prometido e não está sendo cumprido. Então a gente está tendo uma dificuldade de ter um acesso simplesmente ao cronograma da obra. A gente não tem hoje acesso a saber exatamente quando que vai ser fechada, quanto tempo vai ficar. Então é tudo muito falado, mas não existe um documento, não existe nada. É muito fechado junto ao DENIT. Então isso foi uma das cobranças que a gente fez e o presidente da Fiergues buscou e vai se envolver com isso. Juntamente com essa, a gente buscou sim um apoio referente à RS 403, que é uma demanda nossa, mas que a gente precisa que ela termine. Todo mundo, né? 10 quilômetros, me parece que está faltando. 12 quilômetros 12 que faltam. quilômetros, que vergonha, gente. Realmente é muito pouco. Então, além disso, das nossas demandas foram essas demandas logísticas, ponte e 403. O prefeito também levou a demanda do desassoreamento do Rio Jacuí, que é algo muito importante para evitar, né, novos problemas de interdições, aí, como a gente já teve. E o Guilherme também levou algumas demandas nesse sentido da questão logística também. Então, todas essas nossas demandas elas foram atendidas, foram votadas. Alguma dos nossos pedidos também foi a própria RS 287, que o trajeto Cachoeira-Santa Maria, só para a gente chegar até o hotel lá em Itaimbé, a gente passa por desvios, passa por pontes provisórias até hoje. E paga pedágio. Também, exatamente. E uma estrada pedagiada, né? E tá o Arroio Barriga, né? Que faz uma barrigada cada vez que chove, passa por cima, destrói a estrada, né? O nosso exército já teve lá fazendo uma ponte móvel. Quer dizer, é aquilo, e se paga, independente de qualquer coisa, se paga pedágio. Exatamente. Isto é uma das coisas que nos chama a atenção e exatamente estes foram os assuntos principais que a gente levou, viu, Dalcira, no dia da Rota Fiergues. Por quê? Porque o presidente da Fiergues, para quem tem pouco conhecimento, digamos assim, sobre essa instituição, ela é uma instituição muito forte. E o Cláudio Beer é cachoeirense, né? Ou tem negócios em Cachoeira, né? Ele tem negócios em Cachoeira, ele é proprietário de uma empresa, da Masal, empresa, né,
ele tem caminhões, guindastes, enfim, e eles compraram há um tempo atrás a Jacuí aqui de Cachoeira. Exato, Então a Fundição Jacuí, né? Fundição Jacuí, exatamente. E a Fundição Jacuí, ela faz, né, implementos e faz peças para a empresa dele também. Então ele tem um carinho muito grande com Cachoeira. Ele já veio, né, outras 2 vezes, veio na minha posse, veio outras 2 vezes aqui. Em Santa Maria foi a primeira vez que ele esteve. E o trabalho do presidente Cláudio Bier, a gente tem elogiado muito, porque ele mesmo fala que ele precisou sair do castelo da Fiergs. Para quem não conheceu muito, não teve muito acesso à Fiergs, ela é uma instituição com muito prestígio. Ela representa hoje 52 mil indústrias do estado. Então é um número muito grande. Então é uma instituição que tem um forte prestígio e tem o que é falado por ele geralmente é atendido. Então, o que ele buscou? Ele buscou vir até o interior para ouvir as demandas. E hoje, atualmente, as nossas demandas aqui do centro do estado, como indústria, principalmente é a logística, porque realmente não tem condições. A gente já está no centro do estado, já estamos aqui, Cachoeira principalmente, estamos a 30 quilômetros de uma BR e a 30 quilômetros de uma outra via que liga o estado. Então, isso, ao natural, para nós, já não é tão fácil, né, de atrair indústrias para a nossa cidade. No momento em que a gente tem uma ponte com problemas, que a gente não consegue fazer escoamento de carga, no momento que a gente tem uma RS 403 que não termina, que quando chove vira um atoleiro ali que é impossível de passar, que os agricultores locais têm que disponibilizar das suas máquinas para fazer, né, puxar ali, rebocar as pessoas que ficam atoladas. Imagina, nossa cidade está basicamente ilhada nesse sentido. Então, nesse sentido que esse evento do Rota Fiergs foi muito importante, mas muito mesmo, e a gente saiu de lá bem satisfeito. Agora, esse levantamento de que não existe, nós não temos ainda um cronograma da obra da ponte, ele é interessante, porque agora, com a alta do Rio Jacuí, possivelmente a obra vai ter que esperar um pouquinho, né? O rio vai ter que baixar, nós estamos aí com 2,5 metros, numa medição de manhã, né? Não recebemos ainda a medição agora no final da tarde, mas deve ter ficado. Nossa, a cota de inundação é 21 metros, então estamos bem pertinho desses 21 metros. Mas quando é que começa quando é que vai ser fechada a ponte? Quando para de passar carros lá? Quer dizer, adiar a obra a gente já sabe que não vai, por mais que a gente esperneie, grite, berre e bata, não vai modificar esse cronograma. Mas qual é o cronograma? Oi? O que tem? Não vai entrar em fevereiro, é setembro que começa a obra. Ah, não, mas aí temos, ó, choveu agora, a chuva temos agora mais a chuva de São Miguel, que é o final de setembro, quer dizer, a obra vai depender também das condições climáticas, né, presidente? Então... Exatamente, Dalcira. O que é a nossa briga principal? Inicialmente, a gente queria entender mais a necessidade de levantar essa ponte. Inicialmente foi essa a primeira nossa intenção. No momento em que a gente viu que independente do que faça, ela vai ser levantada, porque já existe licitação em andamento, já existe verbas definidas, enfim. O que a gente busca? A gente busca entender e diminuir os impactos para a população aqui, principalmente também para as empresas que são muito afetadas. Então, o que a gente está buscando com essa questão da ponte? Primeiro, ter acesso realmente às datas, que nem você falou, o cronograma, em princípio, é metade de setembro, fecha a ponte e vai até fevereiro. Esse é o cronograma, mas isso pode mudar, né? Pode, e a gente está tentando que isso se mantenha nessa data, porque aí realmente pega antes do final da próxima safra, então isso ajudaria muito, mas vai depender muito do clima também. Mas além desse acesso aos documentos, aos cronogramas de obra, a gente precisa de uma solução para a travessia, que até agora fala aqui, fala ali, mas a gente não tem uma solução definitiva, um documento definitivo, ou até se tem, foi agora nos últimos dias. Mas até a semana passada, na quinta-feira, que a gente esteve lá, não existia esse documento. A gente não sabe se vai ter uma balsa, se vai ter 2, se vai ter um catamarã, se vai ter uma passarela, se vai ter uma ponte provisória. Ninguém sabe nada. Então, essa é uma das nossas brigas, que a ponte só feche, só pare, quando existir, sim, uma solução para a travessia das pessoas, que são muitas aí diariamente. Eu entendi, e eu espero não ter entendido errado, que hoje na sessão da Câmara, a vereadora Mariana, que é do PT, leu um documento do DENIT, datado dia 24 de julho, em que o DENIT se compromete com a história da balsa. Né, que essa balsa vai funcionar ininterruptamente enquanto durar a obra
da ponte. Agora, não existe nada sobre um barco ou um cataramã específico para travessia de pedestres, que seria interessante, por causa das empresas e também pelas escolas, enfim, né, pela comunidade que está do outro lado da ponte, que vai precisar fazer essa travessia, seja lá a pé, de bicicleta, de moto, de carro, enfim, mas seria nesse momento. Eu acho, opinião minha da Alcira CPF, certo? De que a ideia de que nós teríamos aí 3 balsas, uma para caminhão pesado, outra para veículos leves, outra para não sei o quê, e mais uma balsa só para atravessar pedestre, eu acho que isso praticamente é inviável. Denise não vai topar. Né? Eu acho que é um sonho, seria um sonho maravilhoso, mas não acredito que isso vá acontecer na prática. Bom, Alcira, eu, para falar a verdade, também, digamos, como a minha opinião, Marcelo, eu acho difícil que fuja além de uma balsa. Porém, a gente está tentando ao máximo o que puder. Por quê? Esse documento, né, que nem você comentou sobre a Mariana, a gente tinha agendado uma reunião semana passada, na semana retrasada, com o DENIT, inclusive com a participação do ministro Paulo Pimenta, e chegou na última hora e eles desmarcaram a reunião. A gente, até agora, eu particularmente não sei o porquê, quais os motivos, mas era exatamente para nós termos acesso a essas informações que apareceram posteriormente aí com a vereadora, e enfim, isso é uma questão, né, Eu tenho uma teoria. O mês de julho foi o mês em que o superintendente do DENIT no Rio Grande do Sul, né, Iratã Pinheiro, estava de férias, estava viajando. E eu acho que a direção em Brasília, meio fora do assunto, não quis fazer essa reunião sem os detalhes, sem essa comunicação com a comunidade cachoeirense, que é feita pelo Iratã. O Iratã está de volta e essa nova reunião foi marcada para o dia 8 agora. Vamos ver se ela vai acontecer. Presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e Olaria, Marcelo Tomás Domingos, muito obrigado por ter vindo. Volte sempre e nos mantenha sempre informados. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Estou sempre à disposição de vocês quando precisarem. E só chamar que eu venho aí. Dentro do que eu puder ajudar como presidente do sindicato ou como empresário da cidade, também estarei sempre à disposição.